Espaço. Ao transportar suínos, parte do planejamento da viagem envolve considerar quantos animais temos que transportar e qual é a faixa de peso deles. As diretrizes e as recomendações reconhecem que suínos precisam de uma área mínima de espaço para que todos consigam deitar ao mesmo tempo. São 235 quilos por metro quadrado. A área disponível e a altura dos compartimentos de carga irão definir quantos animais podem ser transportados no caminhão. As diretrizes e recomendações também reconhecem que não devemos transportar certos animais juntos na mesma área do veículo. O número de animais a ser transportado e a sua localização dentro dos compartimentos de carga deverá ser determinada antes do embarque. Relação entre espaço disponível e a mortalidade. Suínos não são caixas de tamanho padrão que se encaixam perfeitamente em um espaço e que não se movem durante o transporte. E mais, eles não podem ir sentados com cintos de segurança como passageiros humanos, ou embrulhados como bens frágeis. Por exemplo, se oferecemos muito espaço, eles vão ter que gastar muita energia para manter o equilíbrio e para lidar com a movimentação do veículo. À medida que chegamos ao espaço ótimo, eles ainda assim têm espaço suficiente para virar e se reposicionar. Mas se reduzíssemos o espaço mais do que isso, eles ficariam fisicamente desconfortáveis, com sobrecarga e maior risco de lesões e de estresse por calor. Os suínos precisam de espaço para se movimentar para frente, para trás e para os lados, mantendo o equilíbrio durante a aceleração e nas freadas. Portanto, precisamos dar um pouco mais de espaço do que apenas a área absoluta necessária para algum movimento para frente, para trás e para os lados. Entretanto, alguma variação nesses valores pode ocorrer em função de uma série de fatores. Muitas das tabelas são baseadas em intervalos de peso, ou seja, animais mais pesados necessitam de mais espaço, enquanto os mais leves necessitam de menos. Mas a relação entre altura e largura, bem como categoria do animal, deve ser levada em consideração. Por exemplo, podemos ter transporte de matrizes e reprodutores e de leitões. Matrizes e cachaços são mais propensos a deitar e precisam de mais espaço. Ainda, as condições climáticas são importantes. Quando faz calor, os animais precisam de mais espaço para controlar a temperatura corporal efetivamente. Para mais informações, visite a seção Conforto Térmico. As condições da estrada também influenciam. Em estradas sinuosas, os suínos se apoiam no corpo do outro. E, finalmente, a duração da viagem. À medida que o tempo de viagem aumenta, os suínos podem estar exaustos de tentar gastar energia para manter seu equilíbrio. Eles podem precisar de mais espaço para deitar enquanto estiverem no veículo e para que sejam capazes de se levantar depois, sem serem sufocados por outros animais. Para viagens muito longas, como no caso de suínos reprodutores, pode-se precisar de espaço extra para descansar, ingerir solução de eletrólitos durante a viagem e beber água. E para ser compatível com cada viagem, você precisará conhecer a área interna do seu veículo, incluindo o número, a área de seus compartimentos e o peso e a categoria dos animais que você irá transportar, se leitões, reprodutores ou suínos de terminação, por exemplo. Pode ser que outra pessoa já tenha feito esses cálculos para você. Entretanto, é sempre bom ter essas informações à mão. Não deixe para adivinhar a densidade. Leve isso a sério, porque isso pode gerar excesso de peso no seu veículo. As diretrizes também recomendam que os animais tenham espaço livre suficiente para se acomodar. Cada animal deve poder assumir a sua posição natural em pé sem entrar em contato com o teto ou piso superior do veículo, e deve existir espaço suficiente entre os suínos para permitir o fluxo de ar. Nos veículos mais antigos, era mais difícil realizar a separação por compartimentos e dar espaço necessário por animal. Hoje, é muito mais fácil adequar.
Os modelos de veículos melhoraram, tornando o transporte muito mais fácil de ser realizado com as boas práticas. Os suínos devem permanecer confortáveis. Talvez isso seja muito espaço disponível para os suínos. Isso é claramente inaceitável. Geralmente, não há como ajustar a altura dentro do veículo. Pode haver alguns compartimentos dentro do veículo que restringem o espaço disponível, o que significa que, na prática, teremos que dar mais espaço para o transporte de matrizes. É provável que haja um limite no tamanho dos animais que você pode transportar em cada compartimento. Limpeza dos animais. Para evitar levar contaminação para a indústria, os suínos devem ser transportados limpos. Assim, é fundamental a limpeza diária das baias e também lavar os animais antes do transporte. Para animais criados na mesma baia, o ideal é que sejam mantidos no mesmo grupo, uma vez que isso reduz o risco de brigas e lesões. Veja como os animais brigam e se enfrentam quando eles não se conhecem. E como os animais mantêm uma organização social nas baias. Também busque manter a maior uniformidade do lote, separando os animais maiores. Existe um risco para os suínos menores serem machucados, sufocados e pisoteados pelos maiores. Do mesmo modo, se você tem animais que são mais fracos devido ao seu estado de saúde, mas ainda estão aptos para serem transportados, faz sentido mantê-los no último compartimento de carga. Assim, facilitará o manejo e esses animais serão os primeiros a desembarcar no frigorífico. Animais fracos que não se locomovem bem no desembarque precisarão ser transportados em carrinhos. Suínos que não estão aptos para o transporte não devem ser transportados. Assim, comunique uma semana antes do embarque o profissional responsável pela granja para avaliar os animais e decidir os procedimentos mais adequados.